Bom dia, meus queridos amigos. Boa tarde ou até mesmo boa noite. Depende a hora e o lugar em que você for ver e assistir esse vídeo. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu, dos nossos corações. Pessoal, hoje eu quero fazer um vídeo para vocês. Eu ia fazer uma live hoje com o nosso querido irmão teólogo Renan Negroni. Ele não pôde, teve alguns problemas nos equipamentos dele. A gente remarcou para quinta-feira, às 9 horas da noite, horário de Brasília. Então eu resolvi fazer um vídeo hoje, que vai ser postado amanhã, né, para vocês ali no canal, a respeito. A CCB possui teólogos, possui irmãos de uma alta capacidade intelectual, porque o que estamos vendo e ouvindo aí nos canais de alguns críticos odiadores e alguns pastores, é que a CCB é uma igreja que apenas possui pessoas sem um intelecto bíblico, um intelecto teológico. Irmãos, e não é isso o que eu venho observando e as pessoas que eu venho conhecendo, tá? Eu mesmo fui colocado em alguns grupos de teólogos que são irmãos da congregação. Veja, irmãos, teólogos que são irmãos da congregação. Pessoas altamente gabaritadas, como o próprio Renan Negroni, que a gente vai conversar com ele se Deus preparar na quinta. Na próxima terça-feira, o professor Kleber Paixão. São pessoas de alto intelecto, de um currículo vasto, que mesmo assim permanecem na congregação. A congregação é perfeita? Não, irmãos. Mas ela possui pessoas capacitadas, né? Tem vários irmãos aí, autores de livros, o irmão Hélio Bianco, o irmão Luiz Carlos Euclides, o irmão Dário de Presidente Prudente, entre outros, que publicaram livros, né? Alguns muito interessantes. Então, não, irmãos, a congregação, ela não é. Existem vários médicos, doutores. A congregação hoje é uma igreja benquista no meio da sociedade. E muito pelo contrário, ela é considerada uma igreja, entre aspas, elitista, né? Que boa parte, nós temos um deputado estadual, né? Que era o Coronel Telhada, entre outros também no jurídico. Irmão, por que eu falo isso? Estou falando isso, irmãos, para citar, porque nós estamos vendo um evangelho aí, um novo evangelho, o evangelho das narrativas, que estão colocando os CCBistas como os ignorantes, como pessoas que não têm capacidade de pensar. E não é isso, irmãos, o que ocorre lá dentro. São pessoas muito capacitadas, né? Alguns, né? Nem todos, para estarem nas posições que estão. O problema da congregação é que ela vem sufocando alguns desses irmãos, principalmente os que não estão no ministério, enquanto ela devia se unir com esse, se juntar, perguntar qual deveria ser o caminho, ouvir outras pessoas que estão fora do ministério, pessoas com a cabeça fresca, pessoas que vieram de outras igrejas. A congregação deveria investir mais nos seus membros e menos nos seus templos, porque o templo, irmão, sem o membro, ele acaba ficando vazio. Então o problema maior da congregação hoje é dar um carinho especial para o povo, dar uma educação espiritual para o povo. Porque sem educação espiritual, irmãos, é complicado. A Bíblia, ela tem conteúdo para em todos os ramos da nossa vida, financeiro, material, psicológico, né, na sociedade, de nos educar. A Bíblia tem esse papel de nos educar, irmãos. Teologia não é só o que está dentro das Escrituras. O ensinamento, como nos encaixar hoje, as palavras que podem ser faladas, a forma de comunicação, tudo isso, irmãos, é sabedoria bíblica. Então nós temos que, não é porque, irmãos, a igreja sim tem, eu acredito no movimento do Espírito Santo, acredito nas profecias, como tem o verdadeiro, tem o falso também, mas em parte conhecemos, como Paulo falou, e em parte profetizamos. Ou seja, do conhecimento nós pregamos, lemos e explicamos. E aí o Espírito Santo vem, irmãos, e guia o homem para atualizar as palavras das Escrituras. Então a Bíblia, irmãos, a profecia, ela não pode contender com as Escrituras. Elas têm que andarem juntas. A profecia e o Espírito Santo atualiza as palavras da Bíblia para as necessidades atuais da sociedade.
Exemplo, exemplo. O ensinamento foi dado num tempo em que o homem se casava com no máximo 20 anos. Né? A vida do homem no tempo de Jesus era 40, 45 anos no máximo, irmão. Era a expectativa de vida. E hoje não, o homem está com expectativa de vida de 80, quase 90 anos. O homem se casava mais cedo, não havia universidade, não havia nada. Então, hoje em dia, nós temos que saber, com sabedoria do Espírito Santo, aplicar, e não mudar, mas aplicar a palavra nos tempos atuais. E esse é o papel da liderança da igreja: instruir, dar o ensino bíblico conforme, né, a faixa etária. Para criança uma forma, para jovem outra forma, para adulto outra forma, para que nós venhamos ter uma igreja bem educada dentro das Escrituras, para que em toda a sociedade ela venha em si mesmo ser um testemunho vivo de Jesus. E aonde quer que ela entre, a luz de Cristo venha brilhar nela. As suas palavras, os seus procedimentos. Quanto mais eu conheço da Escritura, mais eu vejo quanto eu sou inútil perante o poder de Deus. Quanto mais eu conheço da Escritura, mais eu vejo que foi pela misericórdia de Deus que Ele me escolheu. Mas quanto mais eu conheço da Escritura, mais sede dela eu vou ter. E mais luz eu vou resplandecer para a sociedade. Nos meus atos, nos meus negócios, na minha forma de proceder. Porque as Escrituras que nos vai modelando, que nos vai dando, irmãos, a forma para se achegar em Cristo. Então, irmãos, é muito importante. E a gente vai vendo uma resistência muito grande na congregação. Por isso que eu vou trazer aqui agora no canal, seguidamente, alguns teólogos que congregam na CCB, que são irmãos da CCB. E a gente vai questionar muito eles a respeito das dificuldades de introduzir, não essa teologia, irmãos, racional, que algumas igrejas, né, que estão contaminadas pelas denominações, mas uma base bíblica, a base, o básico, irmãos, para que quando você vai pregar uma palavra, o povo não fique boiando, não sabe de onde que veio Josué, se Josué caiu de paraquedas, sabe que ele foi o sucessor general de Moisés, que ele continuou a travessia do Rio Jordão até a Terra Prometida, que ele estabeleceu ali, irmãos, os estados que eram as tribos e as outras coisas que Deus deu através dele. Um exemplo. Saber quem é Eliseu, quem é Elias, quem foram os juízes, quem foram os reis, quem foi Samuel, que fez a transição entre juiz e rei, quem foi o primeiro rei, Saul, né? Para a gente entender o contexto bíblico, para nós entendermos todo o significado do relacionamento de Deus com o homem, quebrado através de Adão, reacendido através de Abraão, reestabelecido através, né, irmãos, da descendência de Abraão, a qual veio o seu povo na terra, até a chegada do Messias. Muito importante, irmãos, nós termos uma base bíblica em todos os ramos da nossa vida, vai modificar o nosso proceder. Eu espero que os irmãos da congregação venham ao ministério, venham a ter essa consciência, que nós sim precisamos, irmãos, precisamos pegar pessoas competentes para ajudar a montar, irmãos, uma base bíblica sólida, para que as pessoas não tenham o mesmo entendimento, mas que tenham o mesmo entendimento nas Escrituras. E cada um, né, irmãos, entende e vê Deus da forma com que acha. Alguns vão ver Deus com uma barba branca, outros não. Não importa, essa é a visão particular de cada um. Mas a unidade tem que ser em Cristo. E ela só se manifesta para nós através das Escrituras. Tá bom? Então, irmãos da congregação, vamos ter bastante teólogo aqui, sequentemente no canal. Vou trazer o irmão Renan, depois o irmão Kleber, e depois vamos trazer outros também, para que eles venham relatar as dificuldades, como é ser um teólogo dentro da congregação, e para que venha cair um pouco essa narrativa de que o povo da congregação é um povo ignorante, que não tem conhecimento, que não sabe a Bíblia, como os reformados têm colocado, e vocês vão entender melhor os posicionamentos dos irmãos também, tá bom? Então é um vídeo curto, tipo uma chamada mesmo para os vídeos que vão vir. Vou procurar trazer diferentes pontos de vista aqui, para que a Irmandade venha entender, irmãos, que com fé a gente tem que respeitar, né? Eu não concordo com o Rodrigo Silva, com muitas coisas que ele fala, com a Igreja Adventista, mas eu respeito a fé dele,
E eu tenho ele como um dos maiores divulgadores das escrituras, com o seu museu na Unasp, como um dos maiores teólogos hoje atual, quando ele ensina arqueologia bíblica, quando ele ensina a Bíblia hoje, não quando ele coloca a sua instituição, mas como ele ensina a Bíblia no contexto geral, eu tenho que respeitar a fé deles, como tenho que respeitar a fé dos TJs, como tenho que respeitar a fé dos irmãos da Universal. Tanto se falava do Edir Macedo, ladrão, ladrão, mas olha o que o Edir Macedo vem fazendo para o Evangelho hoje, com as suas novelas bíblicas, que querendo ou não, com bastante licença poética, vem aproximando o povo da Bíblia, irmãos. E agora o SBT trazendo The Chosen para o Brasil, que vai aproximando o povo da Bíblia, vai fazendo o povo entender um pouco mais o contexto da Bíblia. Então nós temos que aprender a respeitar a todos e deixar o julgamento para Deus assim a fazer, como está em Tiago capítulo 5. Nós não devemos julgar, nem apontar, nem desnudar o nosso irmão, mas sim sempre respeitar a fé alheia. Não precisamos defender o evangelho. O evangelho em si mesmo se defende, né? É igual você colocar água com óleo. Você pode colocar junto, mas não vai misturar. O evangelho, ele não se mistura com o falso evangelho. Na hora certa, um vai, irmãos, ele vai se separar, como Jesus disse. O trigo vai para o celeiro de Deus e o joio será atado para o fogo. Devemos auxiliar os menos entendidos, ajudar no ensino bíblico daqueles que precisam e criticar menos, para que Deus venha trabalhar na nossa vida e da pessoa que está ouvindo. Então, a todos vocês que ouviram esse curto vídeo, boas coisas estão vindo aí. Quinta-feira, né, às 9 horas da noite, horário de Brasília, vou estar com o irmão teólogo, conferencista, autor de livro, irmão Renan Negroni, irmão Kleber Paixão também, professor de teologia, né? Ele é bacharelato, professor, estudado em ciência da religião, ele é estudado em filosofia da religião e o currículo dele é enorme, irmãos. Então eu quero trazer para que você entenda que esses irmãos, apesar de todo esse conhecimento adquirido, também são nossos irmãos da congregação. Tá bom? A todos aqueles que ouvirem esse vídeo, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu, dos nossos corações. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.